pedindo que Ele nos ajude, que nesta reunião, como eu disse, é uma reunião que a gente teve um pouco de defasagem pela questão da comunicação e também por hoje ser um dia de reuniões em algumas das igrejas que são aliadas com a gente. Hoje a própria Casa Firme tem uma reunião e tem mais 2 igrejas que têm reuniões hoje. Deu no mesmo dia, nós sempre estamos nos reunindo na primeira sexta-feira e não estamos tendo problema, mas neste mês, acho que o retorno das férias e por coisas, as igrejas também estão se reunindo no mesmo dia. Mas vamos estudar, talvez, até uma mudança se as igrejas forem se reunir nesse dia e a gente vai ter que mudar. Agora foi estabelecido as primeiras sextas para os presbíteros. Então talvez a gente tenha que fazer uma mudançazinha, pastor Del, para poder contar com as pessoas. Né? Hoje um bom grupo nosso está em reuniões das suas próprias igrejas. Então isso nos prejudicou nessa reunião. Mas nós estamos aqui. E o Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei. Então o Senhor já chegou. Vocês já sentiram a presença dele? Então, se o Senhor já chegou, nós podemos festejar. Uma coisa que ainda não foi resolvida é a questão dos músicos. Mas no próximo mês eu creio que também vamos ter resolvido a questão dos nossos músicos para nos ajudar na adoração. Mas vamos orar e eu vou compartilhar a palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Você tem aí seu boletim, o vinde e tornemos ao Senhor. Senhor, na tua presença, Pai, nós queremos clamar, Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor estamos precisando, Senhor. Nós queremos clamar, Senhor, agora no momento de amar, Senhor. Nós dizemos, Senhor Jesus, que basta, Senhor Jesus, da tua estimação, que nós vamos ter tudo estabelecido nesta semana, Senhor Jesus. O telefone, a internet, Senhor Jesus, que os golpes prometidos, Senhor Jesus, vão chegar, nos paralisando e frustrando, Senhor. Qualquer obra inimigo contra a retornar, Senhor. Colocamos debaixo dos nossos pés, declarando, Senhor, que esta semana tudo se acerta naqueles que estão, Senhor. Senhor Jesus, confiamos em Ti, Senhor, e sabemos, Senhor, que a retornar vem, Senhor Jesus, para ajudar as igrejas, que ela se levanta, Senhor Jesus, para organizar as igrejas, Senhor. Nós queremos dizer que nós aceitamos, sim, Senhor Jesus, as obras de organização das pequenas igrejas, Senhor, que nós concordamos com isso, que nós, como povo de Deus, Senhor, precisamos ser exemplos, Senhor Jesus. E nós queremos, sim, igreja, Senhor, que tenha todas as condições, Senhor, de receber o povo de Deus, Senhor. Igreja, Senhor, com os banheiros específicos. Igreja, Senhor Jesus, com segurança. Igreja, Senhor Jesus, organizada, Pai. Porque é assim que é, Senhor, no reino dos céus. Nós sabemos que é um reino organizado, Senhor. E nós queremos chamar essa organização, Senhor, para as igrejas que te buscam aqui na terra, para as igrejas que te louvam aqui na terra, Senhor Jesus. Que haja também despertamento dos pastores que estão à frente dessas igrejas, Senhor. Que eles possam saber, Senhor, que estamos chegando o tempo de se organizar, Senhor, para que o seu reino aqui seja estabelecido e organizado, Senhor, para que realmente, Senhor Jesus, comece a ser um novo tempo da igreja brasileira, Senhor. Uma igreja, Senhor, que acorde, que desperte, Senhor, que sabe que tem muito ainda a percorrer, Senhor. Nós declaramos, Senhor Jesus, que a gente vai ser um grande instrumento, Senhor, para isso tudo, Senhor. Um grande instrumento onde vai ajudar mesmo, Senhor, as organizações das igrejas, Senhor. Nós queremos abençoar o apóstolo Paulo, abençoar todos aqueles que cooperam com a Rede Amar, abençoar aqueles que queriam estar hoje aqui e não puderam, Senhor, por estar em outras reuniões, Senhor. Mas nós, Senhor Jesus, declaramos, Senhor Jesus, que nós estamos, Senhor, juntos, Senhor, trabalhando mesmo, Senhor Jesus, para que essa rede possa crescer cada vez mais, Senhor, para que essa rede, Senhor Jesus, possa cumprir
crê, Senhor, no chamado dela, Senhor. E declaramos, Senhor Jesus, que, Senhor, em 2014, muitas igrejas vão estar assessoradas e vão estar organizadas, Senhor, para que quando o Senhor olhe para elas, sinta prazer de ver um povo, Senhor, que caminha, Senhor Jesus, segundo a tua vontade, um povo, Senhor, que caminha com determinação e organização, Senhor, para, Senhor, que no segundo estágio, Senhor, seja alcançado todas as nações, que o Brasil realmente, Senhor, comece a ser o grande celeiro, Senhor, que é a promessa do grande celeiro de missionários, Senhor. Mas se nós não nos organizarmos, Senhor, nós não vamos conseguir. Mas nós declaramos que 2014 é o ano da organização, Senhor, da Igreja Brasileira, para a honra e glória do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Você aí no seu boletim você vê o título: Vinde e tornemos ao Senhor. No calendário judaico, nós estamos vivendo os dias que fazem o intervalo entre a festa de Pentecostes, que significa, no calendário profético, a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, o intervalo entre esta inauguração da igreja até o arrebatamento, a festa das trompetas, o Zicaron Teruá, a festa das trompetas é um tipo do arrebatamento da igreja. Então, no calendário de Israel, Levíticos 23, você tem todas as épocas administradas profeticamente. E nós estamos agora entre o intervalo da festa de Pentecostes, que foi no mês de maio, até o 7º mês, que quando acontece o Zicaron Teruá, a festa das trombetas, o Hag Zicaron Teruá, a festa do toque do shofar. O que o toque do shofar representa? Ele representa o toque da trombeta de Deus no arrebatamento da igreja. Por isso que nós escolhemos esse texto para compartilhar com vocês exatamente o momento que nós estamos vivendo. Espiritualmente, a igreja espera o arrebatamento. Espera o toque da trombeta de Deus nos céus. No calendário também este é o momento da espera, é o momento do aguardo. No mês de setembro nós já vamos ter a festa das trombetas e a inauguração das festas no final do ano, né? As primeiras festas falam, a Páscoa fala da morte do Cordeiro, seu sangue derramado e colocado nos umbrais da nossa vida. Aí vem Pães Asmos, que fala do seu corpo dado por nós em santidade sem contaminação. Depois, a terceira é as primícias, que fala da sua ressurreição. Tem um intervalo de 50 dias e vem Pentecostes, aí que fala da inauguração da igreja. Então vocês vejam que as festas elas vão correndo o ano, trazendo sempre à memória o calendário de Deus, desde a morte do Senhor Jesus, da cruz, Páscoa. Pães Asmos, seu corpo dado por nós. Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O Senhor o reputou por aflito, ferido de Deus e oprimido, e ele tomou sobre si nossas dores. Então, o Isaías 53 está mostrado na festa que se chama Pães Asmos. Logo depois vem a ressurreição, que é primícias.
ele se fez primícias dos que dormem, quer dizer, ele fez a primeira ressurreição e com ele ressuscitou alguns naqueles dias em Jerusalém, porque ele é as primícias da ressurreição. Aí vem um intervalo, porque ele diz: eu preciso subir para que eu vos envie o Espírito Santo Consolador. O intervalo de 50 dias, né, para que o Espírito descesse e inaugurasse a igreja no dia chamado de número 50. Penta, quer dizer, né, Pentecostes, o dia de número 50, dia da descida do Espírito e da inauguração da igreja. E isto é festejado no mês de maio. Você sabe que o calendário judaico começa por volta entre março e abril, todos os anos. O calendário lunar não é solar como o nosso e começa em abril. Nós já temos explicado isso nas reuniões passadas, mas vocês sabem que os meses de janeiro e de fevereiro, dedicado ao deus Janus, né, da idolatria, no calendário que nós às vezes chamamos de juliano ou de gregoriano. Na realidade, ele iniciou-se como juliano e o Papa Gregório o transformou em calendário gregoriano. Quando foi transformado em calendário gregoriano, o diabo fez o que ele sempre tenta fazer, chegar antes. Então, o janeiro e fevereiro foi acrescentado antes do final do ano no calendário bíblico. No calendário bíblico, o último mês chama-se Adar, que é o mês de Esther, é o mês de Purim. É o último mês, o duodécimo, como você encontra no livro de Esther, o duodécimo. Então, no lugar do 11º e do 12º, foi acrescentado 2 meses dedicados a demônios fortíssimos romanos, né? O Janus, que é aquele deus de 2 caras da moeda romana, que aparece nos filmes dos gladiadores, tá? Esse Janus, ele é um deus que diz que é primeiro, né? Mas nós sabemos quem é o primeiro. Quem é o primeiro? E quem é o último? Ele mesmo. Jesus é o alfa e o ômega. Mas esse demônio romano se diz Deus dos começos, dos primeiros. Por isso que tem aquela festa chamada Réveillon, que barco afunda, casa pega fogo. Vocês já viram isso, né? No Réveillon. Por quê? Porque o Réveillon é a festa de inauguração do calendário idólatra e é dedicada a Janus. Então, é uma festa idólatra que até cristãos participam sem perceber a carga de maldição que está sobre essa festa. Normalmente, quem já foi do mundo sabe que esse tempo é um tempo de briga de família, é um tempo de muita bebida, muita comida, tudo isso por causa da herança romana da maldição de Janus. Mas janeiro, se janeiro é ruim, fevereiro é pior. A deusa de fevereiro chama-se Februária, né? Por isso fevereiro. A Februária, ela tinha uma festa de sacrifício de sangue de animais e de pessoas. E esta festa deu origem ao que o mundo conhece como carnaval. As pessoas não percebem a terrível situação, porque o festival de morte do mês de fevereiro continua. Às vezes a morte não acontece exatamente em fevereiro, mas acontece por aí. Primeiro tem a morte espiritual das pessoas que se envolvem com a festa. Mas
Por exemplo, o sacrifício de crianças da februária, ele acontece 9 meses depois e às vezes antes, porque a gravidez indevida é levada para o aborto. E o aborto é o quê? Sacrifício de crianças. Então, o carnaval, ele ainda tem as características da festa de sangue de februário. Mas muitas vezes quem vive neste coisa não percebe. Quanta morte, quantos acidentes ocorrem durante o carnaval? Enorme número de pessoas morrem nessa época, mas não se percebe que é sacrifício de sangue. Neste ano, ainda a gente teve um ataque de Satanás um pouco maior ainda. Eu estou só fazendo uma descrição rápida das coisas para que os amados possam iniciar o seu ano com autoridade sobre o calendário. Você não pode aceitar aquilo que o Brasil começa a funcionar em março. Vocês já ouviram isso? Quem já ouviu? Por quê? Porque janeiro e fevereiro está dedicado a demônios. E nós, muitas vezes, até imitamos aquilo que as pessoas dizem. Olha, janeiro e fevereiro é paradão mesmo, o comércio não funciona, as coisas estão paradas, mas muitas vezes as pessoas não buscam o porquê. Qual é a questão? E a questão é a dedicação a demônios, mas muitas vezes não percebi. Este ano que passou, nós tivemos a coisa ainda um pouco mais forte quando houve a queima da boate lá de Santa Maria. Lembra daquele dia? Então, você consegue se lembrar que dia era aquele do calendário? Dia 27 de janeiro. Os irmãos sabem o que é que o mundo reconhece como dia 27 de janeiro? Uma decisão da ONU de 60 e poucos anos atrás, reconhece o dia 27 de janeiro como dia do Holocausto. É o dia que os portões de Birkenau, nós estivemos, o pastor Marcos esteve conosco lá, aqueles portões horríveis, aqueles grandes que estão naquele portal onde passam os trilhos, aqueles portões se abriram no dia 27 de janeiro de 1945. Com a chegada dos aliados, se abriu o portão e os judeus remanescentes, ainda vivos, no Auschwitz-Birkenau, foram soltos. Por causa disso, esse dia foi reconhecido mundialmente como o dia do Holocausto. Vocês conseguem imaginar o que aconteceu na boate? E por que as trevas escolheram 27 de janeiro? Vocês sabem como funcionam as trevas? Eu estou fazendo algumas indagações. As trevas precisam de autorização. O diabo, para fazer as coisas, ele precisa que a autoridade lhe conceda condições para agir. E esta condição foi dada pelo governo do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Estou falando o nome e está sendo registrado, né? Mas eu vou pedir a proteção de Jesus para a minha vida. O governador do estado do Rio Grande do Sul trouxe 300
350 delegados, 70 nações, para negar o Holocausto. Desde que aquele iraniano de nome difícil, quem sabe pronunciar o nome dele? Esse cara aí, o Ahmadinejad, ele declarou que o Holocausto não existiu. Nós estivemos no Museu do Holocausto e estivemos no local do Holocausto. Nós estivemos em Auschwitz e Auschwitz-Birkenau II, o campo de concentração de trabalhos forçados e um campo de extermínio. São duas coisas diferentes que o mundo não faz diferença. O mundo fala sempre só Auschwitz. Quase nunca o mundo fala de Auschwitz-Birkenau II. Auschwitz-Birkenau II é um campo de extermínio, onde o judeu ia para morrer. E o Auschwitz, que é comentado, era um campo de concentração, campo de trabalhos forçados, onde eles também morriam, mas morriam quando não tinham mais forças. Primeiro, eles eram expostos ao trabalho forçado para depois serem exterminados. Nós estivemos, eu pela terceira vez, o grupo que foi comigo pela primeira, estivemos nos dois campos. O Holocausto é uma realidade documentada. São 6 milhões de judeus que morreram e 2 milhões somente em Auschwitz e Auschwitz-Birkenau II. Mais de 2 milhões, coisa de 2 milhões e 600 mil morreram em Auschwitz e Auschwitz-Birkenau II. Um absurdo, mas a Ahmadinejad negou. O governo do estado do Rio Grande do Sul chamou as nações para negar o Holocausto. Quando eu minto, eu me torno filho do pai da mentira. E quando esta mentira foi estabelecida em congresso, com autoridades de 70 países, abriu-se uma brecha enorme para que o diabo tivesse então a intromissão. Por que aquilo não ocorreu no outro estado? Porque o estado que autorizou foi o estado do Rio Grande do Sul. Então é isto que nós temos que perceber no mundo espiritual, para a igreja ser intercessora. Ela tem que interceder antes e não depois. Claro que depois também devemos interceder pelos filhos, pelos parentes dos jovens que morreram ali, mas só para relatar rapidamente, né, então esta ação demoníaca no mês de Janos, entende? No dia do Holocausto, no dia em que se comemora o Holocausto. Agora, o que é que aconteceu lá? O que aconteceu lá foi exatamente o que acontecia em Birkenau. Eu estou apontando aqui para o pastor Marcos, porque ele viu eu falar isso lá no lugar onde os judeus eram enganados da seguinte forma: havia um galpão grande, escuro, e uma pequena luzinha amarela lá no fundo do galpão. Os alemães diziam aos judeus simplesmente isso: olha, chegou o dia do banho, né, que depois passou a ser chamado banho eterno, porque as pessoas pensavam que iam tomar banho e eram mortas por gás. Se vocês virem as propagandas da boate, já está lá a chama na propaganda, a chama e o gás. O que aconteceu lá dentro foi exatamente isso: fogo e gás. O teto era de uma coisa
inflamável. Consistência. Consistência. Como? Consistência. Material. Material. O material era inflamável e ao pegar fogo ele se transformava em gás. Então as pessoas que estavam lá morreram mais pelo gás do que pelo fogo. Exatamente o que acontecia em Auschwitz. Alguns eram jogados na fornalha. Eu tenho parece uma cama de solteiro, onde a pessoa era colocada como uma assadeira, né? Uma coisa de lata, uma cama, imagina uma cama de solteiro feita como uma assadeira, como um negócio de aço. Fui ali, eles empurravam, chegava lá, aquela coisa batia e jogava a pessoa dentro da fornalha de fogo. Então, alguns morreram dessa forma, queimados vivos, jogados vivos. Outros foram queimados depois de mortos para não deixar documento, porque os alemães começaram a temer o fim da guerra e então eles não podiam deixar documentos das mortes e da maldade com que as pessoas morriam. Então eles passaram a queimar os corpos para que não ficasse documento das mortes. Mas a maior quantidade de mortes era no gás. Eles iam para tomar banho, passavam muito tempo sem banho. Aí os alemães disseram: agora chegou o dia do banho. Mas o dia do banho já era para pessoas que fisicamente perderam as suas forças. Então eles queriam exterminar de montão. Então diziam: pode ir para o banho. Os judeus iam correndo para a luz que estava no fim do lugar, e ao chegarem lá, ao abrirem as torneiras do banho, ao invés de água, saía gás e eles eram mortos pelo gás. O que mesmo que aconteceu com o banheiro da boate? Exatamente isso. A boate toda ficou escura, a porta ninguém encontrou, a única porta aberta era do banheiro com a luzinha amarela. Por isso que, se você ainda pesquisar, você ainda encontra um amontoado de corpos na entrada do banheiro, que as pessoas pensaram que aquela era a porta de saída, e ao correrem entraram no banheiro e depois não conseguiram sair porque tinha muita gente tentando entrar, e aí ficou um amontoado de pessoas. Exatamente a visão é a mesma que você vê em Auschwitz. Então o diabo, ele não cria nada, ele imita, ele faz outra vez as mesmas coisas ruins. E infelizmente a nação hoje já se esqueceu, né? E um programa de TV aqui de São Paulo trouxe uma mulher que se dizia vidente, né? Vocês sabem o que é vidente? É bruxa mesmo, esse negócio aí. E ela se assentou no programa de TV na madrugada, aquele, né? E disse claramente para todo mundo que estava lá, e ninguém reclamou, isso é o pior. O programador, né? Só descrever ele, vocês já sabem quem é. Ele perguntou: o que é que você me diz das mortes dos jovens em Santa Maria? A mulher com uma calma do inferno. Não sei se vocês conseguem imaginar a calma do inferno. Ela disse assim: não chorem por eles. Eles nasceram para aquele dia.
Você consegue imaginar esse tipo de resposta? Imagine como aconteceu, né? O pai de 2 jovens, um moço e uma moça, que morreram, ele estava ouvindo o programa, porque falaram para ele que uma vidente ia dar justificativas. Imagina o coração desse pai, quando ele ouviu que a sua filha e o seu filho nasceram para morrer asfixiado numa boate. Mas ela declarou com uma calma. E o importante é que esse programa estava no cara, era um monte de gente. E ninguém se levantou para dizer: o que você está dizendo? Você está dizendo então que eles nasceram marcados para morrer? Ou qualquer coisa que mostrasse a indignação? Porque eu fiquei muito indignado quando eu soube disso. Agora imagine os pais, os amigos, os parentes. E uma outra coisa, que Santa Maria deixou uma marca no Brasil todo. Por quê? A Universidade Federal de Santa Maria, e especialmente a Universidade de Agronomia, que estava fazendo a festa, tinha jovens do Brasil inteiro, muito mais, muitos jovens pensantes, que eu quero dizer, gente de nível no Brasil inteiro, que estudam numa das melhores universidades federais do país. Então nós queimamos cabeças pensantes. Gente que poderia ser muito útil ao Brasil foi queimado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque era gente de família de bem do Brasil inteiro lá, jovens formados, porque estavam fazendo uma festa de formatura, formados para morrer na perspectiva da bruxa. Queridos, o Brasil não pode continuar calado, vendo a maldição sobre nossos filhos. Quando eu digo nossos filhos, filhos da nossa nação, brasileiros, que poderiam ser e seriam, se não fossem queimados, médicos, engenheiros, a parte da agricultura, que tinha bastante. E mais, vocês viram quantos oficiais do exército morreram? Oficiais do nosso exército, jovens, mas já oficiais. Então o inferno fez um roubo no Brasil e as pessoas não perceberam totalmente. Por isso eu digo, no ano que vem, coloque a igreja de oração já em dezembro, porque janeiro e fevereiro são meses que parece que são parados, mas as trevas trabalham tremendamente. Sabe quando começa? O que é que acontece no segundo domingo de dezembro? Festa de Iemanjá. Festa de Iemanjá. Os primeiros sacrifícios de crianças para abrir o novo ano. Ei, vocês estão aí? No segundo domingo de dezembro começa o calendário do inferno. Vocês percebem? O Deus do final de dezembro é quem? Deles, né? Não é nosso, mas o Noel é o quê? Um velho barrigudo. Por que é barrigudo? Porque é comilão. Ele desce nas chaminés, se descesse ficava entalado. Sim ou não?
Eu só estou batendo nas coisas para abrir os olhos. Vocês estão me entendendo? E quem que termina no final de fevereiro? Bom. Noel e Bom. Qual é a característica? Iguais, os dois são Barrigudos, festivos, comilões, beberrões e assassinos. Aí, vocês estão aí? Povo de Deus, a igreja não pode continuar enganada. A igreja tem que abrir os seus olhos. Então esse período é um período nefasto. Mas a gente não percebe, porque até nós entramos nas festas. Eu acho que não há mal nenhum se a sua família faz a festa, você está, mas cuidado, vigia, ora pelos seus mesmos. Biblicamente, o mês de fevereiro é mês de quê? De Purim. No mês de Purim tem que fazer o quê? Levantar e lutar. A igreja evangélica levanta e luta em fevereiro? Não. Os que fazem alguma coisa vão nos acampamentos. Poucos se levantam e lutam como Deus mandou. É para levantar, lutar, vencer o inimigo e fazer festa em nome de Deus. Qual é a festa que a gente faz em fevereiro? Nenhuma. A gente tem medo da festa deles, mas não faz a nossa. A nossa tem característica. Ela deveria, biblicamente, ser uma festa de 3 dias. Veja que o diabo ele imita, tudo é imitação. Aí ele põe embora de outra depois para fechar a coisa. E a última é quarta-feira de cinzas. O que é cinzas? O resultado do fogo. Entendem? Vocês estão me entendendo a linguagem? Ou estão só perplexos? É importante a gente meditar algumas coisas. O que Deus mandou, o que nós não fazemos e o que o diabo faz. Porque diz que é para fazermos festa e para mandarmos comida para os pobres. Esse é o mandamento da festa de Purim, a festa de 13, 14 e 15 de Adar, quer dizer, no meio de fevereiro. Oi? Vocês chegaram? O que eu estou fazendo rapidamente? Comparando o calendário do mundo com o calendário de Deus. Para mostrar para os irmãos que agora nós vamos entrar na festa chamada Trombetas. O que é Trombetas? Vamos ver? Primeiro vamos ler aqui o capítulo 6 de Oséias, que é o nosso tema. Vinde e tornemos ao Senhor. Rapidamente, né? Gente, apesar de a gente estar sendo televisado, né? Vocês podem fazer perguntas, viu? Não fiquem só quietinhos, não. Tendo dúvidas, podem falar. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Vocês percebem aí quantos dias? 3 dias. Quando é que ocorrem outros 3 dias da Bíblia? Na morte e a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus foi em que dia? No 3º dia. Agora eu vou
começar a conversar historicamente um pouquinho com vocês, rapidamente, mas eu quero conversar o seguinte: primeiro dia ele fez a ferida. Que dia foi esse? Quando que Deus fez a ferida em Israel? Ano 70 da era cristã. Primeira coisa que nós temos que compreender aqui é que 1000 anos é como o dia de ontem que passou para Deus. A Bíblia tem dia de 1000 anos, tem dia de 100 anos, tem dia de 10 anos, tem dia de 1 ano e tem dia de 24 horas. E nós temos que compreender quando Deus está falando de milênios, de séculos, de anos. Entendem isso? E nas festas é assim. Primeiro ele começa com os milênios, depois ele vai chegando até contar os dias. Nós temos que compreender como que a Bíblia trata isso. O Senhor Jesus, quando ele colocou, dá para me acompanhar? Deixa eu ver aqui. Quando Jesus colocou a mão no templo de Jerusalém, levantado por Zorobabel, reedificado por Zorobabel, porém reformado por Herodes. Então, aquele templo, depois da reforma de Herodes, ele ficou suntuoso nos dias de Jesus. E os discípulos estavam lá de boca aberta, olhando, porque eles eram galileus. Então, vinham pouco para Jerusalém. Agora, chegaram em Jerusalém e viam aquele templo enorme, aquela coisa suntuosa, e eles começaram a olhar com espanto. E aí Jesus disse uma coisa: por que vocês estão espantados? Eu posso, pôs a mão, eu posso derribar e levantar em 3 dias. O que Jesus profeticamente estava falando? No mínimo, 2 coisas. A primeira coisa, que ele não estava realmente falando do templo, ele estava falando do seu próprio corpo. E o seu corpo é figura de quem? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Ei? Acordando? Está todo mundo aí? Então, ele ao mesmo tempo está falando do seu corpo e está falando do corpo chamado igreja. Mas aqui ele está falando algo mais. Quando ele diz, eu posso derribar, ele está falando que aquilo vai cair. Mas que quando cair, está falando do plano de Deus para a igreja. Mas vai cair. E quando é que caiu? No ano 70 da era cristã. E ele deu alguns detalhes. Ele disse assim: não ficará pedra sobre pedra. Como é que o templo foi destruído? Por quê? Quando e como? Anos 70 da era cristã, generais Tito e Vespasiano entraram em Jerusalém, porém eles acharam que conquistar Jerusalém era como conquistar qualquer cidadezinha do Oriente. Se enganaram, porque os judeus resistiram até o exército estar morrendo em pé. Quando os romanos conseguiram entrar, eles estavam morrendo de fome, de peste e uma série de baixas. Eles acharam que seria fácil, não foi. Então entraram enraivecidos. Além de entrar enraivecidos, porque não esperavam tal baixa para o maior exército da terra,
um exército enorme, uma cidade pequena. Eles acharam que ia ser fácil, não foi. Entraram enraivecidos e souberam que nos alicerces havia ouro. O que eles fizeram com o templo? Destruíram tudo. Só não destruíram o muro exterior, porque o muro exterior não é templo. Apesar dos judeus terem uma admiração pelo Muro das Lamentações, o Muro das Lamentações é um muro exterior. É como você tem um murinho lá depois do prédio. Não fazia parte do templo. Ele era apenas uma proteção exterior do templo, para que o templo não fosse invadido de muro. Então o que ficou não é templo, é um muro exterior, o muro oriental, como é conhecido. Só sobrou o muro. No templo foi retirado tudo, como Jesus disse. Então, quando Oséias está dizendo aqui, no primeiro dia ele fez a ferida. A ferida é essa. O templo foi destruído. O povo da cidade foi levado cativo e a cidade ficou deserta. Ele fez a ferida. Anos 70, para quem tem 1000 anos para viver, 70 anos é o quê? É um bebê, né? 70 anos é o primeiro dia. Se você pega os 1000 anos e divide por 10, dá o quê? 100. Não deu o primeiro décimo. Muito cedo. Quando que Jesus anunciou? Perto do ano 33, entre o 32 e o 33. De 33 para 70, muito brevemente se cumpriu a palavra de Jesus. No primeiro dia, nas primeiras horas do primeiro dia, porque você tem 1000 horas. Se você está nas 70, você está no início, ok? Entendido? Aí ele diz: no segundo dia, o que acontece? No segundo dia ele nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Quando é que Deus sarou a ferida de Israel? 1948. 14 de maio de 1948. O profeta disse: quando uma nação nascer um dia, Sião esteve de parto e Israel nasceu de novo. Com o renascimento da nação, então se cumpriu o segundo dia. No segundo dia, ele nos sarará. Ele nos ligará. Então ele fez a ferida, agora fez o curativo. Então Deus sara Israel em 1948. E 1948 é primeira ou últimas horas do segundo dia? Primeiro dia de 1 a 1000. Segundo dia de 1000 a 2000. 1940. Primeiras horas. Últimas horas. Isso. 1948. Falta quanto para o terceiro dia? 50 e poucos anos. Então, queridos, vocês estão entendendo a linguagem? No segundo dia, no fim do dia, o Senhor restaurou a sorte de Sião. O Senhor sarou a ferida de Israel. Aí vem o terceiro dia, o dia da ressurreição. Então vamos ler mais uma vez, né? Depois de 2 dias, ele nos revigorará, nos ressuscitará ao terceiro dia e viveremos diante dele.
Que dia nós estamos vivendo? 1948 é o segundo dia. Então, o dia que nós estamos vivendo, terceiro dia. A que hora do dia? Nas primeiras horas. E agora? A ressurreição é no início do terceiro dia ou no fim dele? No primeiro dia foi no início. No segundo dia foi no fim. E no terceiro? Eu acho que início, né? Porque se levantará. Tem algo muito importante. Do que Jesus está falando? Jesus não está falando do seu corpo, a igreja, mas ele não está falando do seu corpo físico. O seu corpo físico ressuscitou no terceiro dia, muito cedo de manhã. Olha bem o que a Bíblia diz: muito cedo de manhã. As três Marias vão para o sepulcro e ele já ressuscitou. Muito cedo de manhã, quando elas chegaram ao sepulcro, ele já tinha ressuscitado. Então, queridos, quando é que será no terceiro dia a nossa ressurreição? Ou o nosso arrebatamento? Porque os que estiverem vivos serão transformados no abrir e piscar de olhos. Vocês estão entendendo? Vinde e tornemos ao Senhor? Porque Ele fez a ferida e nos sarará. O que é que Deus está esperando da igreja hoje? A preparação como noiva. Porque o noivo já vem. Um ano antes do casamento, o que a noiva fazia? Se adornava, se perfumava, se preparava para casar-se. Nós estamos no último ano antes do encontro com o noivo. O noivo se adorna. Trabalha aí com perfume. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós já vivemos os dias que antecedem o encontro do noivo. Vamos ver isso na Bíblia rapidamente. Vamos para a carta de Paulo Apóstolo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 13. Olha estas palavras que falam deste tempo. No calendário anual, o intervalo entre Pentecostes e trombetas. A próxima festa é arrebatamento, é trombetas. No calendário anual, maio até setembro. Quando chega o sétimo mês, chega também a festa das trombetas. E essa é a hora. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então haverá ressurreição. Todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos lá. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Qual é a festa agora de setembro? Festa das trombetas. Zícaron Teruá. Então, nós estamos chegando aí. E muitas vezes não percebemos o que Deus está nos alertando.
que Joel diz a respeito da trombeta? Tocai a trombeta em Sião. O que Deus quer dizer com isso? Tocai a trombeta em Sião. Ele diz que nós seremos chamados para uma assembleia solene. Qual é a maior festa do universo? O casamento do Cordeiro. É para lá que nós vamos. É para esta festa. E esta festa é precedida pela trombeta de Deus. A festa de casamento. Olha o que ele diz aqui. Olha, ainda nos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vida do Senhor, de maneira alguma precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressomada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora você vira para a pessoa que está perto de ti, aí obedece essa ordem: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pode dizer. Agora uma coisa difícil para o machista, né? Você dá um tapa assim na costa de quem está perto de você e diz assim: ô noiva, te prepara, porque o noivo já veio. Para machista, né, não. Você deu tapinha na costa dele, Ele deu. Prepara, noiva, porque o noivo já veio. Então, aí pega o seu boletim só para a gente recordar algumas coisas rápidas. Depois eu quero uma palavra por sequência, tá? Angélica, Patrícia e Marcos, pés preparados. A Angélica para falar de maneira sucinta o desafio do mundo árabe e a oração para a nossa conferência, que a gente, naquele país que a gente não diz o nome, nós não podemos dizer hoje à noite, porque está no país que nós vamos ao mês de outubro para uma conferência. A gente tem que vigiar para não prejudicar nossos irmãos. Mas vai ter uma grande conferência de trabalhadores. Viu como eu estou ficando esperto? Uma grande conferência de trabalhadores no país, né? E nós vamos estar lá em nome do Senhor e a sua oração nos apoiando para trabalhadores de todo, e só isso, não posso dizer mais, de diversos países que trabalham num propósito para a vinda do noivo, vão se reunir num país, não posso nem dizer onde. Faz tudo, aposto. Mas quem é que adivinha? São mistérios, ainda são mistérios. Mas depois do que é ouvido a gente pode falar. É que a gente tem que guardar os nossos irmãos. Mas, queridos, olha, uma reunião que vai preparar a noiva. Eu quero estar nessa reunião. Porque eu sei que aquela reunião vai preparar a noiva. Amém. E nós queremos estar lá. Mês de outubro, olha por esta viagem de outubro. Estamos vivendo dias em que nosso Senhor e Rei Jesus está nos chamando. Vinde e tornemos ao Senhor.
Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 19 a 21, diz que tem um tempo de quebrantamento, de arrependimento, que é o primeiro dia do avivamento. O segundo dia é dia de refrigério pela presença do noivo. E o terceiro é o dia da ressurreição, o dia da restauração de todas as coisas, o dia que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, o dia que ele vai abrir as mãos e vai mostrar os túmulos, e toda a nação que estiver viva naqueles dias, 1/3 dela, porque 2/3 perecerão, mas 1/3 vão ver a mão que traspassaram e crerão num só dia, o dia da restauração, o terceiro dia. Então, queridos, tem muitas coisas e mistérios dessa palavra, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Cremos que o corpo de Cristo atual deve voltar ao modelo da igreja primitiva. Se Jesus desenhou a noiva em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a noiva não pode ser diferente do que ele projetou. Ou vocês acham que ele vai casar com outra? É a mesma. Tem que ser igual, tem que voltar, tem que ser restaurada. Oi? Vocês estão aí? Esse povo lindo, ao padrão descrito no Novo Testamento, e que nosso ensino deve novamente enfatizar o senhorio de Jesus Cristo. Vocês percebem que as últimas teologias que vieram do norte mudaram a doutrina bíblica da nossa nação? A teologia que veio do norte diz que você dá ordem e ele obedece. A Bíblia diz que ele dá ordem e nós obedecemos. Teologia da confissão positiva. Você dá ordem e ele te obedece. Você diz que carro você quer, que cor, que marca, que ano, e ele te dá exatamente o que você pediu. A Bíblia diz que ele ordena e nós fazemos. Mas aí inverteu as coisas. Aí vem a outra, que eu peço tudo o que quero e ele me faz prosperar. Será que prosperidade é dinheiro? Se prosperidade fosse dinheiro, rico não se suicidava. Oi? Rico não morria de câncer. Vai no Albert Einstein e você vai ver que morre muito mais gente de câncer no Albert Einstein do que na Santa Casa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O pobre morre de outras coisas. Estou ficando muito apimentado? Não, queridos. Prosperidade não é dinheiro, por quanto dinheiro é importante na prosperidade. Mas a prosperidade bíblica, aquela que o Senhor diz, eu vos prosperarei, é saúde, é paz, é vida com Deus, é o shalom, que o shalom é muito mais do que paz em português. O shalom é paz e prosperidade nele. Esse é o significado da palavra shalom. Paz e prosperidade nele, debaixo dele. Então isso é algo que nós precisamos retornar. Quando diz aqui, olha, precisamos enfatizar o senhorio. Ele pode me dar, e se ele não quiser dar, ele é Senhor. E se eu pedir uma coisa bonitinha do jeito que eu penso, ele dá outra mais bonita ainda?
E se ele não der nenhuma? Ele é o Senhor. Nós temos que reconhecer o senhorio, a palavra viva e o poder ilimitado do seu sacrifício por nós, para que possamos alcançar o nível de igreja restaurada. A igreja restaurada precisa restaurar senhorio, revelação da palavra viva, poder ilimitado do sangue, para poder ser restaurada. Os últimos sermões que você tem ouvido, tem falado do sacrifício dele? Está meio raro. Mas é o único que pode salvar. É a cruz que salva. Fora dela não há salvação. Então nós temos que voltar. Cremos que a igreja restaurada, a noiva que vai subir ao encontro do Senhor, precisa restaurar sua esperança em Deus e não em Mamon. Minha esperança não está na loteria. Eu tenho ouvido de pessoas que estão orando para ganhar a loteria. Queridos, eu me angustio com isso. Mas, infelizmente, eu estou ouvindo. Eu sou pastor de pastores, gente. Vocês sabem que eu estou falando para quem não dá nome. É triste, lamentável que estejam mudando a palavra de Deus para precipícios, calabouços, destruição de vidas. Porque depois não acontece nada e a pessoa se suicida, de quem Jesus vai cobrar o sangue? Ai de vós, pastores, que fazem desviar os meus pequeninos. Acho que eles não leram essa parte, mas vamos para frente. A esperança em Deus tem que ser restaurada. A nossa responsabilidade pessoal com Deus. Vocês já viram falar na doutrina da santidade? Os últimos sermões não falam mais. Agora tem uma doutrina, pode. Ah, sim, pode. Pode também. Calma. Pode se você estiver a caminho do inferno. Que se estiver a caminho do céu, não pode não. É triste. Mas se o dízimo for grande, pode. Em alguns lugares. Não na noiva do Cordeiro. Entendeu? Cuidado. Não se compra céu com dinheiro. O céu já foi comprado pelo precioso sangue. E não existe outra moeda que vala no céu. Não tem. Não existe. Então tem que receber o sangue, se arrepender, deixar os pecados, porque se não sair do Egito, não recebe a Torá. Certo? Tem que sair do Egito para receber a Torá. A Torá não está no Cairo. A Torá está no Sinai. Se não passar o Mar Vermelho, se não for batizado, não entra. Vocês estão me entendendo? Não chega, não sobe o Sinai. Deus é claro. Mas e Faraó? O que Faraó disse para Moisés? Olha as coisas pela ordem que Faraó falou. É o mesmo que o diabo está dizendo para a igreja. Não mudou. O diabo é o mesmo. Só se manifestou num valente chamado Faraó, no Egito,
E agora está manifestando uns valentes que eu nem quero falar quem são. Senão eu entro numa confusão. Mas deixa eu falar um pouquinho disso. Qual foi a primeira proposta de Faraó para Moisés? Moisés disse: o meu Deus, Hashem, o Eterno, diz para você, Faraó, deixa meu povo ir. O que Faraó disse? Você não precisa ir. Por quê? Porque nós, deixa-nos ir, porque nós serviremos ao Senhor no deserto. O Faraó disse: não precisa disso. Sirva ao meu Deus aqui mesmo. Faça os sacrifícios aqui. Aquele pastor desviado que levou mais 50 lá, que morreram na boate, ele disse: pode estar na boate. E a peça é tão grande que o diabo está matando ele aos poucos fora, porque os amigos morreram, mas ele não. Já pensou a mente desse homem dizendo: eu levei fulano, ciclano, beltrano e morreu? Vocês percebem como o diabo trabalha? Agora ele morre em pé, só de pensar. Mas são coisas que a gente às vezes não pensa. E tem que pensar, queridos. A gente tem que pensar na nossa responsabilidade pessoal com Deus. Porque o diabo está dizendo que pode servir a Deus no Egito. Não dá. Não dá para servir a Deus na porta da boate. Na porta, dentro então não dá mesmo. E tem gente que diz que pode. Né? Principalmente pastor de jogador de futebol. Temos responsabilidade, seja. Não pode. Tem que ter responsabilidade. Vai dar conta. Os dons espirituais, como em 1 Coríntios. Vocês percebem que a igreja está perdendo os dons? Imitando. Vou dizer outra vez. Imitando. Quem não tem original, às vezes se satisfaz com imitação. Não, queridos. A igreja não pode se satisfazer com imitação. Não quero ofender raças e línguas, né? Senão a gente diria coisas assim como Paraguai, China e companhia. Apesar que os chineses eles estão suplantando os originais. Estão crescendo. O amor como fruto maior. 1 Coríntios 13. E a essência da noiva. Pode virar para quem está perto de você: sem amor, não dá. Não tem. Queridos, olha, gente minha, gente linda, não está entendendo que rede amar, amar é baseada no amor às almas. Não consegue imaginar que uma reunião pequena, transmitida para algumas pessoas em alguns lugares do Brasil e do mundo, é uma reunião importante, porque importa cada alma para Deus. Para mim, a reunião de hoje é muito importante, porque Ele está nos edificando em amor, em respeito. Não? O amor como fruto maior e a essência da noiva. Os 5 ministérios fundamentais identificados em Efésios 4 e recebidos da divina mão. Não tem como. Se não existisse Mordecai,
Esther não existiria. Esther é a igreja, Mordecai é os ministérios apostólicos e proféticos. Vocês estão me entendendo? Para que Esther esteja no palácio, Mordecai está lá fora, coberto de cinzas, coberto de saco e de cinza. Na porta, a rainha manda dizer para ele: ei, você é meu primo, não me envergonhe. A igreja está assim, tem vergonha dos missionários. A gente traz um missionário, quase queria falar o nome do país, para dar um testemunho. O pastor fala no nosso ouvido: só 10 minutos, porque a igreja não aguenta falar de criança que tem fome, de órfãos, de gente que precisa de socorro. Ela não aguenta. Ei, vocês estão aí? Esther estava no palácio, perfumada, alimentada, e o Mardoqueu disse para ela, ele disse: você tem que estar na presença do rei. O que é isso? Igreja precisa interceder. Sabe o que a igreja está dizendo? Por que a gente tem 100 membros e 10 intercessores? Quando tem 10. Por que, queridos? Foi o que Mardoqueu disse para ela: você entra ou entra? Porque se você não entrar, Deus levanta outra. Porém, tu e a tua casa morrerá. E quem é tu e tua casa? Ela é ele mesmo, ele era tio dela. Tio o primo, né? É mais certo que seja primo. Primo dela. E ele está dizendo: se você não entrar, você vai morrer. Porque teu povo vai morrer. O povo de Deus no Brasil morre se nós não tivermos intercessores. Vou falar outra vez. O povo evangélico do Brasil, o pastor vai terminar na cadeia, igrejas vão virar boate e a coisa fica ruim se não houver intercessores. Ele disse para Esther: será que para este tempo fostes feita rainha? Ele está questionando: para que você é rainha? Você é rainha para estar perfumada? Você é rainha para comer da comida do rei? Você é rainha para sustentar a coroa? Não, Esther. Deus te pôs aí para salvar um povo. Então entra na presença dele. Vocês estão me entendendo? Aí, consciente de si, o que ela disse? Jejua, porque eu vou jejuar com as minhas moças e eu entrarei. Isso é muito sério. Sem os ministérios que falam a verdade, ministério profético não é para casar João com a Maria. Ministério profético não é para dizer que tem apartamento novo. Ministério profético é para mudar nações. É para dizer para o rei: você pecou e você vai morrer. Vai morrer comigo de bicho. Isso é profético. Isso é ministério profético. Mas cadê os Elias? Alguém um dia questionou Deus, né? Deus! O Senhor ainda é Deus de Elias? Sim,
Sim, sou. E onde que o Senhor está? Ele diz: me mostra o Elias que eu apareço. Cadê os Elias? Onde eles estão? O Deus de Elias precisa de Elias. Nós precisamos da restauração dos ministérios apostólicos e proféticos. A celebração cristã das festas bíblicas. Eu fiz um introdutório para vocês. Ignorância transformou Páscoa em coelho que bota ovo. Ignorância transformou o dia que Deus mandou comer carne assada em dia de bacalhau. Leia Êxodo 12, você vai ver que Deus mandou comer carne assada com ervas amargas. O meu irmão do sul, então é para comer carne assada com chimarrão. Está certo? Está escrito? Vocês acham que não está? Então vamos ler. Está escrito. Não é para comer bacalhau não e pagar 10 vezes o preço. O pior é que não é bacalhau. Não é bacalhau, é quando o peixe lá do Vietnã, que só come. É igual cocoroca daqui. O B.O. É igual cocoroca daqui. Então, aquele peixe, o pandu, que é vendido no lugar do bacalhau, e o pessoal compra caro. Vem lá do Vietnã. Brasileiro é bom porque quer. O que eu estava falando? Vou mostrar a carne assada, né? Livro de Êxodo, capítulo 12, verso 8. Vamos lá. Tostada ainda, hein? Tostada. Ó, naquela noite comerão, o que está escrito aí na sua Bíblia? Carne assada. Churrasco. Oi? Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães ásperos e Ervas amargas. chimarrão. Com ervas amargas. Está comendo. Deus manda a gente comer carne assada com ervas amargas e o diabo manda comer bambu falsificado de bacalhau. No meu tempo, quando eu vendia bacalhau, era bonito prensado. Peixe do Amazonas transforma, porque bacalhau você nunca viu a cabeça, então você não sabe que peixe que é. Ei, vocês estão aí? Ó, um vendedor de bacalhau, por 10 anos eu vendi peixe sem cabeça, que ninguém sabia de onde vinha. Vinha do Amazonas, o pessoal disse que vinha da Holanda, de Portugal, bacalhau do Porto de Manaus. O Brasil é o país da mentira. O país é mentiroso, queridos. Tudo aqui é mentira. Pouca verdade nesse país. E nós precisamos da verdade. A verdade, pois, triunfará em juízo. Como nós precisamos restaurar a noiva com arrebatamento. Então, queridos, o calendário das festas precisa ser restaurado. Só para recordar: Páscoa, morte do Senhor Jesus, o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, o sangue dele derramado e passado na nossa vida. Isso é Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5. Cristo, Jesus, a nossa Páscoa. Então a minha Páscoa não tem coelho, que é figura de um Deus chamado Tamuz e de uma deusa chamada Ostera ou Eoste, aquela que tem os pés descalços e o coelhinho pulando nos pés.
é demônio. Mas, se falasse esse pastor é radical, é só ver a história da Inglaterra calcada em Eóster, a maldição dos ingleses. Tomou a terra, mas as pessoas nem sabem de onde veio, e às vezes não conhecem nem os deuses. Você sabe de onde é o tal do Jorge? O Jorge deles e daquele time que... Sabe de onde ele é? Que Inglaterra, mãe das prostituições. Quem é que fundou aquele time? Vai ver a história. Mas não sou contra time nenhum, queridos, e nem a favor. Mas nós temos que achar as raízes. Eles fizeram uma camisa de uma certa cor, que eu não vou dizer, e botaram o negócio bem no meio do peito. Foi um desastre. Ano 2011. É preciso conhecer. Se a gente não conhece, não sabe. E tem muito crente com o mesmo símbolo no peito. Cuidado, quando você veste uma camisa de futebol, muitas vezes ela vem com o carinho do inferno. Tem que tomar cuidado com tudo. Nós vivemos num país onde as coisas estão contaminadas. É preciso conhecer. Então, esse é o calendário das festas. Primeiro, Páscoa é cordeiro, não é o coelho. Não é ovo de chocolate. Com certeza não. O único ovo que tem na Páscoa é o que representa o coração duro dos judeus. Um ovo bem cozido que parece uma pedra. Porque é o coração duro dos judeus. É o único ovo. Não tem ovo de chocolate molinho, não. E a história do chocolate, nem vou falar que a gente vai perder muito tempo. Depois disso veio o quê? Chocolate tem fermento? Tem. Pergunta para quem faz. Chocolate tem fermento? Tem. Tem fermento. Mas a festa seguinte é o quê? Pães asmos. Pão sem. Por quê? É o corpo de Cristo. Vocês pensam que o diabo dorme? Tudo que ele faz tem motivo. Ele lê esse livro. O diabo conhece. A Bíblia diz que ele cresce, ele puxa e sai. Nós temos que acordar mais. Aí os pães asmos, que é o corpo purificado de Jesus, que nunca conheceu o pecado. Primícias, ressurreição. Pentecostes, descida do Espírito. Trombetas, arrebatamento. Rosh Hashanah, novo tempo. E você vai andando assim. As festas têm sentido. As festas são assembleias solenes ordenadas eternamente por Deus. Por que nós substituímos? Por que a gente chega à idolatria sem perceber? Vocês viram quantas igrejas fizeram festas juninas? Aí você vai, procura no calendário romano quem é Juno. Aí você vai saber o porquê. Por que essa festa, por que as pessoas andam com brasa lá no interior? Põe fogo, faz a brasa e as pessoas andam por cima. E quem muda para julho? Pensa. Também. Não adianta disfarçar. Que não adianta, porque julho é dedicado a Júlio César. Sabe que julho traz a memória? A morte dos nossos irmãos na arena dos gladiadores e nos leões. Porque está dedicado, feito julho
Júlio César de Deus. Ele nunca foi Deus, é um homem que ordenou a matança dos cristãos. Não adianta, o calendário todo tá? É um calendário romano. Foi Juliano por causa dele, mas depois Gregoriano por causa do Papa. E hoje o novo é Gregoriano, porque teve o janeiro e fevereiro acrescentados. E Júlio só copiou os 10 do Egito. Porque o calendário egípcio só tinha 10 meses. Então ele fez um calendário igual. E o Gregório botou 2 meses a mais. Mas, amém, queridos? É tempo da igreja acordar. Vamos lá? Se coloque em pé, quem estiver nos ouvindo, ore aí na sua casa, nos vendo e ouvindo. Nós estamos crendo na restauração da igreja. Mas, queridos, é preciso abrir o bocal. Não para falar coisas erradas, mas para mostrar o caminho para a noiva. Os profetas têm que se levantar. Eu prometi para vocês que vocês iam falar, né? Ai, Jesus. Vamos lá. Aí a gente corre mais um pouquinho. Pai de amor, Deus de bondade, o Senhor conhece esta reunião. Nossa rede quer alcançar a nação, quer alcançar outras nações, com a verdade do Evangelho, com a clareza do Evangelho, para que o diabo não mate nossos filhos, para que nossas casas sejam guardadas, para que os nossos netos possam gozar uma nação cujo Deus é o Senhor. Queremos desde agora declarar que o Brasil pertence a Jesus Cristo e que nós lutaremos por isso. Queremos nos colocar no exército de Deus para lutar pela nossa nação, para não permitir que a noiva do Cordeiro seja destruída, seja mutilada, mas que ela seja levantada pelo poder do sangue remidor do Senhor Jesus. Nos humilhamos perante Ti e te pedimos, fica conosco. Teremos mais alguns minutos de testemunhos rápidos, mas a nossa oração sobe a Ti, pelos missionários que estão buscando, pelas nações que queremos alcançar, dizendo que nós não desistiremos, ainda que a nossa força seja pouca, ainda que nós precisemos do Teu socorro, da Tua orientação, da Tua mão forte e poderosa nos sustentar. Te agradecemos pelas vidas que vieram e pelo momento em que nós vivemos. Em nome de Jesus. Se acender um pouquinho, eu quero rapidamente dar esses momentos bem rápidos, né? Mas necessários